Se você está efetuando disparo para repelir injusta agressão atual, iminente, caracterizando aí a legítima defesa, é claro que você vai ser absolvido. Agora, tô doidão, passei na rua e comecei a atirar. Você vai responder Código Penal comum, certo? Artigo 40. A violação das obrigações ou dos deveres policiais militares constituirá crime, contravenção ou transgressão, conforme dispuserem a legislação ou regulamentação específicas ou peculiares. Então, ó, se o militar cometer uma violação dos deveres previstos em lei, cometerá o quê? Crime. Esse crime, ele vai poder ser comum ou militar. Aqui, quando estiver previsto no Código Penal comum, Código Penal, e militar, quando estiver previsto no Código Penal militar. Então, por exemplo, aqui, disparo de arma de fogo. Está previsto lá na Lei 10.826/2003, que é o Estatuto do Desarmamento, matéria que vocês terão que estudar lá em Direito Penal. Então, o policial está de serviço, foi lá, efetuou disparo em via pública, vai cometer crime comum, tá? Porque de serviço não, de folga. O policial está de folga na via pública, efetuou disparo de arma de fogo, vai cometer crime comum, porque tem uma lei específica que trata do disparo de arma de fogo, que é o Estatuto do Desarmamento. Agora, o policial, ele cometeu o crime de deserção. Lembra da deserção? Mais de 8 dias afastado do quartel voluntariamente. Ele cometeu um crime militar. Por quê? Somente o militar pode cometer o crime de deserção. Então, essa violação pode ser crime, e esse crime subdivide-se em comum e militar. Pode ser contravenção. Contravenção não é crime nem transgressão. Pode ser transgressão, né? Não é crime porque ela é mais branda. Pena mais branda, abarcada pela Lei 9.099 de 95, a transação penal. Aquelas leis de cesta básica, serviço comunitário, certo? E eu tenho a transgressão.
Transgressão disciplinar, que é quando o militar descumpre o que está previsto no regulamento disciplinar da PMR. É o famoso RDPM. Exemplo: chegar atrasado para o serviço. Pode falar. 9.099 de 95. Peraí. Crime. Crime de menor potencial ofensivo é considerado um crime, está no rol lá do Código Penal. Contravenção tem uma lei, o decreto. Ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Você ameaçar alguém, você tem uma pena que pode ser até abarcada pela Lei 9.099. Agora, quando, por exemplo, pratica ali jogo de azar, pratica jogo do bicho, não é crime, não tem previsão no Código Penal de realização de jogo do bicho constitui crime. Mas tem no decreto que traz a contravenção penal, lá de 66. Então é considerado contravenção penal. Beleza? Pode. Se você cometer atos que sejam... Não. Ou vai ter a previsão em um ou no outro. Se tiver nos dois, vai ser o princípio da especialidade. Certo? Se você tiver em serviço, exercendo atividade de policial militar, contra militar da ativa, em local sob administração militar, por exemplo, dentro de um quartel, aí você vai cometer o crime militar. Agora, se você tiver de folga, estiver na via pública e cometer um crime que tem dupla previsão, aí você vai cometer, se tiver prisão no Código Penal comum, vai ser um crime comum. Certo? Por isso que eu falei de folga, disparo no período de folga na via pública. Oi? Não, aí você vai ter um processo para você verificar as circunstâncias que você efetuou aquele disparo, entendeu? Se você está efetuando disparo para repelir injusta agressão atual, iminente, caracterizando aí a legítima defesa, é claro que você vai ser absolvido. Agora, tô doidão, passei na rua e comecei a atirar. Você vai responder Código Penal comum, certo? Sem necessidade, aí você vai cometer crime militar, certo? Posso? Entenderam, pessoal? Então, o militar, o que está falando lá, a violação das obrigações e dos deveres policiais militares constituirá crime, contravenção ou transgressão. Então, cometeu crime comum militar, contravenção não é crime, porque pena mais branda, e transgressão disciplinar é quando você descumpre um dos anexos, um dos artigos previstos lá no regulamento disciplinar da Polícia Militar. Tá? Trabalhar mal, se portar mal durante o serviço, chegar atrasado, responder ao superior, entendeu? Não cumprir com as normas e diretrizes da corporação. Isso tudo constitui, tem uma infinidade de situações que constitui aí a transgressão disciplinar. Só que se você cometer uma transgressão disciplinar, você vai ser punido internamente, vai ser advertido, vai ser repreendido, pode ser detido ou preso, mas dentro do ambiente militar.
tá? Você não vai ser conduzido por um presídio comum ou militar se você cometer uma transgressão. Tranquilo? Posso apagar? O parágrafo 1º está assim: a violação dos preceitos da ética policial militar será tão mais grave quanto elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Alguém entendeu isso? E aí? Quanto maior o posto ou graduação, porque a polícia é baseado na hierarquia e na disciplina. Quanto maior for o posto ou graduação de quem cometer, de quem violar os preceitos éticos, maior vai ser a penalização em relação a isso. Ou seja, se um coronel, comandante de um batalhão, por exemplo, cometer essa violação, a penalização em cima dele tem que ser maior para que dê exemplo aos seus subordinados. É isso que quer dizer o parágrafo 1º. Então, a penalização que um soldado teria que sofrer teria que ser menor do que a penalização que um coronel teria que sofrer no caso dessa violação dessa ética policial militar. Porque o coronel ele tem que dar o exemplo para toda a sua tropa, porque ele tem que ser o espelho, ele tem que repercutir ali a toda a sua liderança, então ele não pode ter uma imagem deturpada pelos seus atos. Entenderam agora? Todo mundo? E o parágrafo 2º. No concurso de crime militar e de contravenção ou de transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Então, ó, digamos o seguinte, se eu cometer o mesmo ato, se forem conexos, eu não posso responder pelos 3 crimes, vai ser sempre o crime mais grave. Por exemplo, eu cheguei no quartel hoje, atrasado para o serviço, e entrei na guarda do quartel. Quando você entra no quartel, você precisa ter o seu veículo, tem que estar registrado, você tem que ter um cartão para estacionar seu veículo, senão você incorre ali na transgressão da disciplina, que você não pode estacionar um veículo dentro de uma instalação militar se ele não tiver o cartão e não tiver autorizado pelo comandante. Nesse cartão tem autorização do comandante. Estacionei meu carro dentro do quartel, né? E aí a P2 foi lá verificar os veículos que estão estacionados, o cartão não está no meu carro, e aí eu sou chamado pelo oficial de dia para me explicar por que aquele veículo não está no quartel. E aí eu falo para ele que não deu tempo de eu providenciar o cartão. E aí eles, por quê? Porque quando eu providencio o cartão, é verificado junto ao Detran se esse carro está com IPVA em dia, se esse carro não é produto de crime, né? Porque senão eu não poderia estacionar o carro ali dentro do quartel. E aí verifica-se, e aí a P2 vai, puxa através da placa, puxa o veículo e constata-se que aquele veículo está com busca e apreensão, certo? Ou seja, ao mesmo tempo, eu cometi, ou então aquele carro é produto de crime, melhor, aquele carro é produto de roubo, né? Ao mesmo tempo, eu cometi um crime, que é o crime de roubo de veículo, ou então a receptação de veículo roubado. Ao mesmo tempo, foi verificado que aquele carro não foi feito o procedimento administrativo para ele estacionar dentro do quartel, então cometeu uma transgressão da disciplina, que você não confeccionou o cartão de estacionamento, e ao mesmo tempo eu verifico também que o IPVA também não foi pago, já que ele era produto de roubo. Então também cometo uma contravenção porque o militar deveria arcar com as suas obrigações, conforme cidadão também, e pagar o IPVA do carro. Então eu verifico 3 situações em uma: crime, o de roubo ou receptação de veículo roubado; contravenção, não ter pago ali o IPVA, ou o CRLV do veículo, né? E ao mesmo tempo a transgressão da disciplina porque eu estacionei sem autorização. Pode o militar ser punido pelas 3 coisas? Pode? Não, você vai ser punido pelo crime mais grave.
e os outros vão ser abarcados por esse mais grave. Ou seja, eu vou chamar a corregedoria para que aquele veículo seja apreendido, o policial é encaminhado à delegacia de polícia judiciária e aí ele vai ser autuado, certo? A situação do IPVA e do estacionamento vai ser englobado pelo crime mais grave. É isso que está falando ali, ó. No concurso de crime militar e contravenção ou transgressão, quando for da mesma natureza, não é a mesma natureza, eu estou falando do carro, falando do carro que foi estacionado e aí verificou-se essas três coisas, crime de mesma natureza será aplicado a pena relativa ao crime, porque o crime é mais grave do que contravenção e do que a transgressão da disciplina. Tranquilo? Agora, se forem situações desconexas, aí vai ser aplicado em separado. Aí eu cheguei um dia lá sem um cartão de estacionamento do veículo. Aí foi notificado lá pelo oficial de dia. No outro dia, eu cheguei com outro veículo e viram que o IPVA estava em atraso. Aí vai ser outra notificação. E num terceiro momento, com outro veículo, eu fui abordado e vi que o veículo era produto de roubo. Vai ser produto de crime, aí vai ser em separado. Então, cuidado. Se forem conexos, se for o mesmo fato, é só o mais grave. Tá? Agora, igual Código Penal. Se você mata alguém com uma arma fria e você não tem o porte, você não vai ser julgado pelo porte ilegal de arma de fogo e pelo crime de homicídio. Você vai ser julgado pelo crime de homicídio e vai ter um agravante, que é a utilização de uma arma de fogo raspada, adulterada. Vai ter lá as agravantes em relação à pena. Mesma coisa aplica-se aqui. Tranquilo? Todo mundo? Pessoal de casa aí, entenderam? E aí, se alguém tiver alguma pergunta, todo mundo entendeu ou tá difícil? Todo mundo? Posso ir? Ih, mudei aqui, hein? Agora deu ruim. Railson. Alt Tab que eu tô pensando aqui. Aí. Foi? Ué? Aqui tá aparecendo. Hã? E agora? Hã? Então, eu tô mexendo aqui, era para aparecer ali. Não, apareceu aqui, mas não apareceu lá agora. F5. Ah, garoto. Vai ser meu. Você vai ser meu auxiliar de informática lá no quartel. Vai prender um monte de mouse. Então, beleza, ó. Já falei. 41. E agora, pessoal de casa? Ih, sumiu a galera de casa. Eu não vou confiar em você não, hein? E agora? Deu ruim, hein? Chama o Railson lá, alguém lá. O pessoal deve estar me vendo, mas eu não devo estar enxergando aqui, né? Né, galera? É. Sempre tem alguém pior, né? Mas a galera, alguém tá com o pessoal de casa aí? Pergunta aí, ô. Pergunta aí, Ingrid aí, ô guerreiro, se ela tá conseguindo visualizar aí. Vamos tocar. Deve estar vendo. A 41. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica ou peculiar. Parágrafo único. A apuração de responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções policiais militares a eles inerentes. O que está falando? Oi? Em casa? Ô, galera. Só o slide que não. Então tá ao contrário aqui, tá? O pessoal daqui tá vendo slide, mas eu não tô vendo vocês. Então, artigo 41 tá falando o seguinte, pessoal. Se o policial militar
deixar de atentar para as normas e regulamentos e acarretar em algum dano, ele vai ser responsabilizado por isso. Pode vir aqui, cara, porque fiz o Ctrl Tab, fiz o tudo aqui. Alt Tab. Aí, ó, mais um. Aí. Não, foi demais. Não, foi demais. Mais um, Alt Tab. Vai. Aí. Mais um. Aí. Vai de novo agora, Alt Tab. Calma. Não, vai de novo, só para. Só isso. Aí, agora aqui, peraí. Peraí, só o pessoal de casa. Aí, beleza. Não, olha lá. Aí, não. Oi? Não, o slide agora é mouse. Tá bom. Tem que ir com o mouse pra lá. Não, e não precisa. Quando seleciona lá. Não, mas vai lá. Vê se tá trocando. Aí foi. Aí, os melhores, pô. Normal. Aí, os melhores. Depois do auxílio dos melhores aqui. Obrigado, galera. Então, senhores, tá falando aqui, 41. Que se você deixar de observar o que está previsto no regulamento, por exemplo, você saiu com a viatura e você ali em alta velocidade, sem estar numa perseguição, você agindo com imprudência, imperícia e negligência, você foi e propiciou aí um abalroamento com outro veículo ou chocou-se contra um poste, você vai ser responsabilizado, vai ser aberto um inquérito técnico e se apurado que você agiu dessa forma, você vai ter que ressarcir o Estado, o erário, com o valor do custeio do conserto da viatura, tá? Então é isso que está falando. E se você reincidir aí nesses atos de direção perigosa, você pode ser até colocado em um serviço ou proibido aí de estar utilizando aí, de estar conduzindo a viatura policial. Existem alguns policiais que a gente tem lá umas estrelinhas para eles, que eles não podem pegar a viatura, tem determinação que ele acaba com todas as viaturas do batalhão rápido. Então a gente não deixa eles pegarem a viatura, tá? Então, alguma dessas coisas, né? Burlar a lei seca para terceiro? Estava numa lei seca e uma pessoa estava no bar bebendo. Aí ela decidiu que o policial pegar o carro dela, ele passou pela lei seca, levou o carro dela. E ela... Policial de folga, de serviço, o quê? Mas... Aí ela desceu, foi pra frente da DPO e ficou conversando com os policiais. O policial foi, pegou o carro dela, passou pela lei seca e pegou o carro dela logo à frente e ela saiu. Eles se Então. Se ela atropela alguém, ele também seria... Sim. Todo crime cometido, ele vai agir por omissão, depois desse fato. Primeiramente, depois você me passa o nome desse policial. Só que ele vai chegar, porque tinha um monte de gente que deixou o carro lá e foi embora a pé. E ele pegou o carro do moleque e entregou na mão da frente, um monte de policial tá. Aí foi aquele monte de gente falando, e ela falou, Eu liberei 20 pessoas que conhecem. A única cidade que beberia era eu. Então, mas olha só. Não. Tá. Pergunta dela. O policial de serviço pega um veículo. Esse policial não estava na Operação Lei Seca, né? Não era da operação. Tá, então esse policial pegou o veículo e conduziu o veículo até o local para que a pessoa alcoolizada pegasse aquela direção veicular e prosseguisse com o seu destino, tá? Primeiramente, se fosse o policial da Lei Seca, ele estaria prevaricando do dever dele, funcional. Como não é um policial e sim quem fez foi outro agente garantidor de serviço, ele cometeu nesse caso um crime militar, porque ele estava no exercício da função. Lei seca cancelada? por exemplo, o cara, ele passou pela lei seca. Então, no caso, ele burlou a lei seca. Nesse caso, se alguém falasse alguma coisa, poderia ser cancelada aquela operação
Não, não, não. Esse é um fato é um ato administrativo que foi praticado para evitar que ela incidisse no crime. Porque quando você falou do crime militar, aí eu pensei, porque no caso se enquadrou nesse Sim, sim, sim. Com certeza. Beleza? Agora, o maior conselho aí é separarem de beber. Isso aí é hipotética, meu filho. Hipotética, né? Vamos lá. O policial que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções, será afastado do cargo. Ou seja, se o policial militar ele foi ali enquadrado, por exemplo, esse policial do exemplo dela, que pegou o veículo e ultrapassou aí, burlou a Operação Lei Seca, entregou a direção veicular a essa pessoa. Se ele, por exemplo, foi empossado coordenador da Operação Lei Seca, depois de 6 meses a gente descobriu que ele é o coordenador da Operação Lei Seca. E aí você faz uma denúncia desse policial. A corregedoria faz uma apuração e verifica-se que esse policial pegou a direção e fez o que você narrou. Esse policial vai ser incompatível para ser um coordenador da Lei Seca, não vai? Então esse policial não pode ser. Outra coisa, por exemplo, você tem um policiamento específico, né, na cidade, em que a gente hoje tem a Patrulha Maria da Penha, não é isso? Onde uma equipe ela é direcionada para fazer atendimento da mulher. E tem um oficial coordenador dessa operação. Aí esse oficial coordenador comete o crime de Maria da Penha. Ele é compatível com o cargo? Não é. Então ele vai ser exonerado do cargo. Quem são as pessoas que podem exonerar tanto esse policial no cargo, pode ser oficial ou praça? Quem são? São essas autoridades aqui, ó. O governador do estado, né, que é o que manda mais. O secretário de Estado de Polícia Militar, que não tem mais a figura lá do secretário de Segurança, tá? Só tem lá o trecho, é comandante-geral, mas o nome dele é secretário de Polícia Militar. E os comandantes, chefe ou diretores imediatos daquele policial. O comandante dele, imediato. Não, você não vai ser mais o coordenador do Maria da Penha, vou colocar um outro que seja compatível, certo? Só esses que podem exonerar. Ou seja, meu comandante imediato, o comandante-geral, que é o secretário de polícia, e o governador do estado. Tranquilo? Beleza? Cuidado, hein? Cuidado que tem pegadinha, hein? São só essas autoridades aqui que podem exonerar um policial incompatível com o cargo. Parágrafo 2º. Praça oficial. Cargo. Certo? Tranquilo? Oi? Do cargo. Qual é o cargo? Coordenador da Lei Seca. Qual é a função do coordenador da Lei Seca? Coordenar os policiais na fiscalização de condutores que estejam sob ingerência de álcool. Conduzir os mesmos para a sede policial para a autuação do crime de embriaguez. Essas são as funções inerentes ao cargo. Tá? Parágrafo 2º. O policial militar afastado do cargo, nas condições mencionadas nesse artigo, ficará privado do exercício de qualquer função até a solução do processo ou das providências legais cabíveis. Digamos lá nesse exemplo aí que foi dado do policial que pegou o veículo, burlou a Operação Lei Seca e entregou a pessoa com embriaguez. Até que seja provado, ele vai ser afastado da função, do cargo, e vai ser aberto um inquérito policial militar. Esse inquérito policial militar vai ter um encarregado, que vai ser um policial com posto ou graduação superior a esse policial. Geralmente o encarregado de um inquérito é um oficial, e vai ser apurado as circunstâncias, e no final vai ser verificado se ele cometeu crime militar, se ele cometeu crime comum ou se ele cometeu transgressão da disciplina. E aí o comandante vai fazer a solução e vai concordar com o encarregado ou vai discordar. E aí ele vai sofrer a punição cabível aí de acordo com a gradação do nosso regulamento disciplinar. Beleza?
Quanto mais grave for o crime, maior vai ser a punição, né? 42A. O policial militar que responder por malversação, alcance de dinheiro aos valores públicos ou outra infração que possa resultar demissão. Ó, demissão, ó. Quem que pode sofrer demissão? Praça ou oficial? E o oficial não? Pode? O praça, ele vai ser licenciado se tiver menos de 10 anos. Se tiver mais de 10 anos, ele vai ser excluído. E se for oficial, vai ser demitido, tá? O oficial também pode ser demitido, o praça com estabilidade também. Tranquilo ou não? Praça sem estabilidade, ele pode ser licenciado, que é mais fácil. Vou botar aqui. E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.